Capítulo 3º. Dos direitos patrimoniais do autor e de sua duração. Artigo 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. Artigo 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: Inciso 1. A reprodução parcial ou integral. Inciso 2. A edição. Inciso 3. A adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações. Inciso 4. A tradução para qualquer idioma. Inciso 5. A inclusão em fonograma ou produção audiovisual. Inciso 6. A distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra. Inciso 7. A distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário. Inciso 8. A utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: Alínea A. Representação, recitação ou declamação. Alínea B. Execução musical. Alínea C. Emprego de alto-falante ou de sistemas análogos. Alínea D. Radiodifusão sonora ou televisiva. Alínea E. Captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva. Alínea F. Sonorização ambiental. Alínea G. A exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado. Alínea H. Emprego de satélites artificiais. Alínea I. Emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados. Alínea J. Exposição de obras de artes plásticas e figurativas. Inciso 9. A inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero. Inciso 10. Quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Artigo 30. No exercício do direito de reprodução, o titular dos direitos autorais poderá colocar à disposição do público a obra, na forma, local e pelo tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito. Parágrafo 1º. O direito de exclusividade de reprodução não será aplicável quando ela for temporária e apenas tiver o propósito de tornar a obra, fonograma ou interpretação perceptível em meio eletrônico ou quando for de natureza transitória e incidental, desde que ocorra no curso do uso devidamente autorizado da obra, pelo titular. Parágrafo 2º. Em qualquer modalidade de reprodução, a quantidade de exemplares será informada e controlada, cabendo a quem reproduzir a obra a responsabilidade de manter os registros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveitamento econômico da exploração. Artigo 31. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Artigo 32. Quando uma obra feita em regime de coautoria não for divisível, nenhum dos coautores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá,
sem consentimento dos demais, publicá-lo ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas. Parágrafo 1º. Havendo divergência, os coautores decidirão por maioria. Parágrafo 2º. Ao coautor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando à sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra. Parágrafo 3º. Cada coautor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros. Artigo 33. Ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la, sem permissão do autor. Parágrafo único. Os comentários ou anotações poderão ser publicados separadamente. Artigo 34. As cartas missivas, cuja publicação está condicionada à permissão do autor, poderão ser juntadas como documento de prova em processos administrativos e judiciais. Artigo 35. Quando o autor, em virtude de revisão, tiver dado à obra a versão definitiva, não poderão seus sucessores reproduzir versões anteriores. Artigo 36. O direito de utilização econômica dos escritos publicados pela imprensa, diária ou periódica, com exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor, salvo convenção em contrário. Parágrafo único. A autorização para utilização econômica de artigos assinados, para publicação em diários e periódicos, não produz efeito além do prazo da periodicidade acrescido de 20 dias, a contar de sua publicação, fim do qual recobre o autor o seu direito. Artigo 37. A aquisição do original de uma obra, ou de exemplar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos patrimoniais do autor, salvo convenção em contrário entre as partes e os casos previstos nesta lei. Artigo 38. O autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perceber, no mínimo, 5% sobre o aumento do preço eventualmente verificável em cada revenda de obra de arte ou manuscrito, sendo originais, que houver alienado. Parágrafo único. Caso o autor não perceba o seu direito de sequência no ato da revenda, o vendedor é considerado depositário da quantia a ele devida, salvo se a operação for realizada por leiloeiro, quando será este o depositário. Artigo 39. Os direitos patrimoniais do autor, excetuados os rendimentos resultantes de sua exploração, não se comunicam, salvo pacto antenupcial em contrário. Artigo 40. Tratando-se de obra anônima ou pseudônima, caberá quem publicar-lhe o exercício dos direitos patrimoniais do autor. Parágrafo único. O autor que se der a conhecer assumirá o exercício dos direitos patrimoniais, ressalvados os direitos adquiridos por terceiros. Artigo 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. Artigo 42. Quando a obra literária, artística ou científica realizada em coautora for indivisível, o prazo previsto no artigo anterior será contado da morte do último dos coautores sobreviventes. Parágrafo único. Acrescer-se-ão aos dos sobreviventes os direitos do coautor que falecer sem sucessores. Artigo 43. Será de 70 anos o prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre as obras anônimas ou pseudônimas, contado de 1º de janeiro do ano imediatamente posterior ao da primeira publicação. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto no artigo 41 e seu parágrafo único, sempre que o autor se der a conhecer antes do termo do prazo previsto no caput deste artigo. Artigo 44.
O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao de sua divulgação. Artigo 45. Além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertencem ao domínio público. Inciso 1. As de autores falecidos que não tenham deixado sucessores. Inciso 2. As de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais.